Olá, meu nome é Paulo Mansur e hoje eu quero falar de dois temas que eu amo de paixão: livros e história. E aproveitando que o vídeo de amanhã, spoiler, é sobre por que você deveria ler, hoje eu estou falando da importância dos livros durante a história. Vamos fazer essa dobradinha, tá? Lembrando que os vídeos históricos são uma parceria do site professorjambeiro.com.br e Paulo Mansur. O site Professor Jambeiro é um site de reforço escolar à distância, onde seu filho ou você mesmo está estudando para concurso pode tirar dúvidas com professores qualificados que têm até 24 horas para responder às suas questões. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode estudar, mandar uma mensagem, ir pra balada, encher a lata, chegar, acordar 3 da tarde do domingo e ver que responderam você. Olha que maravilha. Vamos pro vídeo? Uma das coisas que mais marcou a história, principalmente a história do conhecimento, é a prensa de tipos móveis do Gutenberg. O que é essa prensa? Imagina que ela é uma grande tábua, ela não é desse tamanho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas era uma grande tábua com tipos móveis. Você podia trocar as letrinhas, aí você passava o nanquim, a tinta, ou sei lá o que eles passavam, você baixava e essa tinta colava no seu papel e você tinha uma página. Era um saco você ter que fazer isso milhões e milhões de vezes para você ter um livro? Devia ser, mas era melhor do que se tinha antes. Eu fiz filosofia, né, na Universidade de Brasília. Não terminei, mas fiz. E muitas vezes, quando você vê um livro de filosofia da Grécia, né, daquela galera mais antiga, você tem trechos do livro, do texto, né, perdão, aí você tem um hiato, um buraco, e aí você tem um trecho de uma outra história, tipo telefone sem fio, tá ligado? Por quê? Porque se perdeu o que essa galera tinha. Muitas vezes eles não escreviam nem em papel, eles escreviam onde dava, escrevia na pedra, escrevia em casca de árvore, escrevia em couro de ovelha, escrevia no que dava, cara. E aí, obviamente, essas coisas se perderam. E se você precisasse transcrever isso, puta, olha o trabalho, cara. O Aristóteles não ia pegar o trecho dele e escrever 70 vezes a mesma metafísica de Aristóteles. Não ia, sacou? E aí você vai para a Idade Média, onde você tem pessoas que faziam isso, os copistas das igrejas, e já era muito complicado. Porque, tipo assim, embora o cara fizesse esse trabalho, se ele adoecesse, ninguém mais fazia. Se ele morresse, até o outro cara chegar de outro mosteiro vindo de mula e o caralho, podia morrer no caminho, etc. E se o cara não entendesse muito bem o idioma, ele podia transcrever errado. Isso é muito complicado, entendeu? Então você está muito na mercê da pessoa. Quando você tem a prensa de tipos móveis, você tem a possibilidade de você fazer 500, 700, 1.000, 2.000, 5.000 páginas do mesmo livro. De novo, deve ser um saco, mas você não depende de ninguém, sacou? Você não depende de casca de árvore, você não depende de copista que pode estar com diarreia e passa 3 dias no banheiro e não vai trabalhar. E isso é tão importante, isso é tão forte, isso é tão cabuloso, que livros, na Idade Média, valiam às vezes mais do que casas. Não me pergunte que tipo de casa, tá? Um castelo? Provavelmente não. Mas valia, sacou? Isso é muito cabuloso. E aí quando você tem esse tipo de informação podendo ser passada assim ao bel prazer, vamos dizer assim, aí a gente tem uma coisa muito forte, que eu já sabia antes, mas fica mais forte ainda, que é: informação é poder. Quem tem aquela informação que o outro não tem, brother, imagina você saber, alguém faz um livro dos lugares que tem mais depósito de mina de ouro e carvão. No carvão não, porque carvão mais tarde, mas minas de ouro e ferro, sei lá. Mina de ferro? Existe mina de ferro? Existe homem de ferro, deve existir mina de ferro, né? A mulher dele é mina de ferro. Enfim, recursos estratégicos, entendeu? Quem tem esse livro, quem tem esse compilado, meu irmão, tem ouro na mão. Isso repete-se ao longo da história, né? Tanto é importante um livro que uma das primeiras coisas que os grandes ditadores fazem é queimar livro de opositor. Hitler fez isso. Grandes e grandes fogueiras. Se você vê Indiana Jones no último lá, como é que é? A Última Cruzada, ele tá lá. A mulher lá chorando com as fogueiras imensas de pessoas queimando os livros que não tem a ver com o regime. E isso não é invenção dele, tá, gente? Muita gente já fazia isso. É tão forte que você tem a Biblioteca de Livros Proibidos do Vaticano. Imagina você. Existe uma teoria de que o reino de Mali, que não é o país de Mali, tá na África, é o reino de Mali, em 1300 mandou navios para o outro lado do Atlântico para descobrir o que tinha lá. E o outro lado do Atlântico da África é nós. Imagina se eles tivessem deixado isso documentado, ou se deixaram, se isso tivesse chegado aí à luz e a gente tivesse descoberto que a gente foi descoberto
se a gente descobriu que a gente foi... Se a gente tivesse descobrido que a gente foi descobrido pelos africanos e não pelos portugueses. Imagina esse dado histórico. Um livro que ressurge de algum lugar pode mudar toda a história. Vide as brigas religiosas sobre evangelhos apócrifos, evangelhos que não são reconhecidos pela igreja. É muito complicado isso. E é muito forte o poder de um livro. Então, próxima vez que você tiver a possibilidade de ler um livro, lembra de tanta gente que morreu porque está lendo um livro. Lembra do tanto de gente que sofreu, foi torturado, foi machucado, etc., porque está lendo o livro. E lembra que isso que você tem na mão não é só um bando de folha de papel, ou no meu caso, um tabletezinho digital. É a compilação do conhecimento, às vezes de milênios, como é a Arte da Guerra, entendeu? Como é o livro dos mortos lá dos egípcios, entendeu? Então, cara, leia. E não se esqueça que isso aqui, conhecimento, informação é poder. E tem gente que não quer que você tenha. Então tenha, nem que seja só de birra, tá bem? Esse foi o vídeo de hoje. Gostou? Se inscreve no canal, veja a playlist dos outros livros, envios mais recentes, populares. Veja, participe, clica, se inscreve, ativa as notificações. A gente se vê em breve. Saravá, o quê? Umbanda. E